Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amado Deus, estamos gratos a Ti, por podermos ver estas coisas. Isto passa por cima do sábio e entendido, mas é revelado aos pequeninos. Estamos gratos por isto, porque o Senhor aprouve revelar-nos tão grandes coisas. Ninguém é merecedor, ninguém é digno, mas o Senhor, por sua graça infinita, manifestou esta luz, esta revelação para todos nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, comentário mais vamos fazer dentro da palavra, aquilo que é importante para todos nós no momento que nós estamos vivendo. Isto é de suma importância. A mensagem que vamos ler um pouquinho hoje é Obra-prima 150. A gente tem que mexer nessas coisas porque está vivendo exatamente nesta hora, a hora da manifestação da semente. Se foi semente um dia, será semente no fim. Se foi semente no princípio, tem que ser semente no fim. Se não foi semente no princípio, nunca o será no fim. Então vamos ver mais, quem sabe detalhadamente, o processo da semente que a gente precisa ver.
Irmão Brana diz como em Israel, um tipo perfeito. Mas no tipo perfeito, no princípio, onde aquela coluna de fogo havia luz. Onde aquela coluna de fogo ia, havia luz. Deus era a luz. E não me importa se fosse meia-noite, se estivesse em um bom lugar, bem selecionado, quando aquela coluna de fogo se movia, a trombeta soava, se movia com ela. Movia a coluna de fogo, a trombeta movia com ela, soava junto. Então, estas coisas não ficaram na Bíblia apenas para o tempo de Moisés. Deus sabia que Israel ia fracassar e que Deus ia tomar nós no lugar de Israel. É um grande privilégio. Devemos apenas reconhecer nossa posição. Não estamos aqui por merecimento. Estamos aqui por escolha de Deus. Foi Ele quem fez isso. Agora, se a coluna de fogo movia, a trombeta soava a Israel e se movia. Israel se movia com aquela trombeta, com aquele som. Em todo tempo Deus tem que trabalhar assim. E quando a trombeta soava, Martinho Lutero se movia com ela. Mesmo não percebendo, eu estava pensando que no tempo de Martinho Lutero, porque ele veio de Roma, Martinho Lutero não tinha muito que parecia com a semente. Quase nada que parecia com a semente. Se você olhar, Martinho Lutero. É por isso que o povo luta por Martinho Lutero como mensageiro. De um lado, é porque eles não têm luz, não têm revelação. Deus mostrou isso para o profeta. Do outro lado, é que Martinho Lutero não parecia com a semente. Quando você planta uma semente, ela é sepultada, a hora que ela nasce, ela não parece com a semente. Você já viu uma folha parecer com semente? A folha. Martinho Lutero foi a folha, aquela folhinha que nasceu. Não parecia com a semente. Não parecia. Mas já era o broto. Era o broto. Mas ele não parecia. Não adianta falar, parecia muito com a semente. Não parecia. Então, esse daqui é um pé de milho, mas não é o milho. Entende? É o pé de milho, mas não é o milho. É um pé de arroz, mas não é o arroz. O arroz está lá no cacho. Aquele mesmo que foi semeado, ele passa por vários processos de nascimento, crescimento, até que ele chega no cacho. Então lá no cacho é que ele vai parecer com a semente. É isto que eu quero que vocês vejam, que o irmão Brana está explicando aqui. Então, quando a coluna de fogo se movia, a trombeta tocava, Israel se movia com aquela coluna de fogo, ao tocar daquela trombeta. Porque a trombeta é para despertar. Os outros podiam estar tudo dormindo, mas tinha que ter um ali que tocava a trombeta. O arauto, né? Que tocava a trombeta. Ele precisava estar ali, olhando o que está acontecendo. Ele via, os outros não. Ele via a coluna de fogo mexer, mas os outros estavam dormindo. Era só ele que via. Amém? Tem que ter um que vê. Aí depois os outros tudo vai atrás daquele. Entende? Tem que ter um que vê. Isto é, me sumiu o nome daquela pessoa que fica no lugar mais alto. Atalaia. Então, o atalaia, ele fica acordado, ele fica olhando, ele fica vigiando. Ele é o atalaia. Agora os outros não, os outros vão puxar o ronco. Os outros vão dormir. Todo mundo estava dormindo. Aí Deus disse: Lutero, você é meu atalaia hoje. E Lutero tocou uma trombeta. Hoje a trombeta que Lutero tocou não é nada. Hoje, mas naquele dia era o maior unido que se podia escutar. Esse versículo, sai dela, povo meu,
naqueles dias podia estar falando com Lutero também. Sai dela, povo meu. Você primeiro, Lutero, primeiro é o broto. E aquele broto da semente que foi semeada em Nicéia, a coluna de fogo moveu. E ele tocou uma trombeta que o Papa e os demais se revoltaram contra aquele homem. Hoje, de onde Lutero tirou os luteranos, os católicos estão chamando eles tudo de volta, tá tudo de mão dada outra vez. Quando há uma palestra, os primeiros a falar é luterano, porque foi o primeiro que saiu. Mas ele é folha, e folha fica por ali mesmo. Entende? Folha fica por ali. Folha até cai. Agora Lutero não, Lutero foi o atalaia, o arauto daquele dia. Falou forte, um homem sozinho. Hoje nós reclamamos, só de crente em casa. Lutero sozinho contra o mundo inteiro, contra a maior força religiosa do dia. Lutero, só Deus, só a coluna de fogo podia descer e mover um pouquinho, e Lutero viu, e quem vê o mover da coluna de fogo não fica quieto lugar nenhum, tem que mover com ela. Se você tiver a natureza da coluna de fogo, você não fica. Lutero não ficou na católica, ele moveu, tocou a trombeta, ajuntou um grupo de luteranos à ladeira. E que trombeta gostosa daquele dia. Hoje, irmão, hoje ela não solta som mais. Hoje a trombeta luterana está muda, porque ela não solta som mais. Está voltando para a mãe, voltando de onde saiu, de onde a coluna de fogo moveu. E quando Deus move a coluna de fogo, Ele não te leva de volta lá naquele lugar outra vez, não. Ele vai para frente. Quando Deus guiou Israel através da coluna de fogo, passou o Mar Vermelho, quem quisesse voltar, que voltasse. Mas a coluna de fogo não ia voltar mais no Egito, ela ia para frente. A coluna de fogo não ia voltar mais para Roma, ela prosseguiu. Ela não ia voltar mais para a católica, ela não ia voltar, ela só apareceu ali para tirar Lutero. Aí Lutero viu e saiu fora. Aleluia. E a coluna de fogo continuou caminhando, e Lutero morreu. Passou o tempo dele, ele pregou: o justo viverá pela fé. Que mensagem daquele dia. Mas hoje não, porque naquele dia, sair daquele lugar que eles estavam para ser um luterano era a maior bênção do tempo. Era a maior bênção. Fora da mensagem de Lutero não tinha ninguém salvo, porque aquela mensagem era que tinha saído da igreja católica. Ele saiu de lá. Agora não com a mensagem católica, mas ele saiu de lá com uma mensagem combatendo. Hoje não. Hoje os luteranos de hoje estão dando a mão para retornar. Lutero ressuscitando, ele vai dizer: vocês me envergonharam. O que vocês fizeram? Eu lutei sozinho para tirar vocês de lá, e hoje vocês, em milhares de luteranos, retornando tudo para a mãe de onde eu tirei vocês. Pensa bem na ressurreição, o que Lutero pode pegar um luterano e falar para eles, porque Lutero e os luteranos daquele dia são salvos. Como folha, eles não eram a semente, eles eram a folha, apenas a folha que saiu daquele primeiro broto, e a coluna de fogo moveu, e veio Wesley. E Wesley, com a mensagem que ele tinha de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Com essa mensagem, Lutero tirou mais gente de Roma, tirou gente dos luteranos e fez deles um wesleyano. É que Wesley viu a coluna de fogo movendo. Parágrafo 151, obra-prima. Então logo veio Wesley,
ele viu aquela grande organização, então ele tocou a trombeta de santificação, mais a palavra. Vem, e quando ele o fez, eles moveram diretamente lá de Lutero bem para os metodistas, e saíram de Lutero e vieram para o metodista. Irmãos, é tão certo isso que João Batista teve uma luz tremenda, porque ele era o precursor da primeira vinda. Então ele apontou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João tiveram revelação suficiente, deixaram João e partiram para o da frente, porque ele sabia, se nós continuarmos com João, a coisa não vai bem daqui para frente. Por quê? Porque João já apontou outro, e a coluna de fogo está movendo. A coluna de fogo veio para João, e João apontou a coluna de fogo. Olha lá, eis o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos de João deixaram João e foram para Jesus, porque Jesus era a palavra do dia que João havia apontado. Aqueles 2 discípulos tinham mais revelação do que os outros, que ficaram com João. Mesmo João Batista ser um grande profeta, que entre os nascidos de mulher não houve um como João Batista, diz o Senhor. Só aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ali estava ele provando. Então, com aquele tamanho de revelação que João tinha, ele apontou. E João não lutou, dizendo: vocês têm que voltar para mim, vocês estão me deixando? Não, vocês têm que... Não, ele sabia, João sabia. João diz assim: há um no vosso meio que eu conheço. Se eu disser que não conheço, serei igual a vocês. Mas eu conheço, porque ele sabia, vocês também está vendo ele no vosso meio. Vocês não têm luz para aceitá-lo, mas eu conheço, ele está aqui no vosso meio, e é ele quem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João via, os outros não via. João via e disse: ele está aqui, na reunião dele, ele está no vosso meio, e vocês não percebem isso. A coluna de fogo estava movendo, gente, de Jesus Cristo, tinha que mover para o Pentecostes. Você vê, de João moveu para Jesus, e Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando ele voltou? No Pentecostes. Não é segunda vinda este versículo de São João 14:18, não vos deixarei órfãos. Isto é a descida do Espírito Santo, porque se este versículo alguém quer dizer que diz com respeito à segunda vinda de Cristo, então a igreja está órfã por 2000 anos. Não, este versículo fala da descida do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Então ele é pai. Ele está dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí ele voltou no dia de Pentecostes. O que era isso? A coluna de fogo. Os discípulos sabiam, eles viam que a coluna de fogo moveu de João para Jesus. Ali estava em Jesus aquela coluna de fogo. Agora, de Jesus já estava avisando que ela ia mover para o Pentecoste: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Então é uma sequência, gente. Mas quando você vê a coluna de fogo dando uma mexida, vai atrás dela. Os outros que ficam para trás perdem a luz, eles não enxergam. Não é de admirar que os pentecostais não conheçam nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é de admirar que eles ficam presos no batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não é nem de admirar, porque rejeitou a sequência da coluna de fogo. Ela moveu deles e veio para o Elias. Pronto. Pentecostais endureceu o coração, Deus não pode tratar ali mais. Eles perdem a luz passa para outro. Tinha que acontecer isso, é eles que não percebem. Agora, para esclarecer bem, só existe 2 ministérios que são reais e idênticos, o mesmo ministério, vamos dizer. Só existe 2,
que é o mesmo ministério. É o ministério da semente que foi semeada, plantada, e o ministério da semente que é colhida. Só existe isso. Tudo no meio, apenas foram aquele suporte para poder trazer a semente. O que foi Lutero? As duas folhinhas, Lutero, Wesley, Zwinglio, Knox e assim por diante. O que foram eles? Aquelas folhinhas que saíram do trigo, da semente que foi semeada, plantada em Niceia, escondeu aquela semente, agora ela veio no broto. Aquelas folhinhas apenas, Lutero, Wesley e outros, apareceu. Foi tremendo aquilo ali. Já era alegria, irmãos. Quando nasce uma planta que foi semeada, aquilo traz alegria. Você não sabe o quanto Deus sustentou Lutero por ter nascido, aquele ministério ter nascido. Ele nasceu, ele saiu da terra de Roma. Entende? Porque a semente foi plantada na terra de Roma, foi plantada em Niceia. Ela não podia nascer em outro lugar. Quer dizer, ela foi plantada lá, tinha que nascer lá. É por isso que nasceu Lutero, saiu da católica. Olha que ele saiu, era o broto, era a semente que tinha sido semeada em Niceia, agora saindo. Mas o broto que foi semeado, me perdoa, a semente que foi semeada, aquela semente não era romana, aquela semente era pentecostal. Aquela semente era Cristo, que foi semeada lá. Quando ela brotou, ela saiu da terra romana, explodiu, rachou a terra. E eu creio que o Papa, o Bispo, o Arcebispo e os demais, olha, o que é isso daí? Olha o que está fazendo com a nossa cidade. Olha, está revolucionando tudo. O que é isto? Era simplesmente as folhinhas de uma semente que havia sido plantada. E Roma pensou, eu planto, eu enterro, isso daqui acabou. Deus diz, não, tem que morrer para eu poder fazer nascer. Tem que morrer para nascer. Aleluia. Então a semente que foi plantada na terra romana, Niceia. Quando ela nasceu exatamente em Roma. Ela nasceu ali, ela arrebentou com a terra romana. Levantou, arrebentou com aquela terra. E apareceu duas folhinhas assim, glória a Deus. O justo viverá por fé. E aquilo ali explodiu Roma naqueles dias. Estourou com aquela terra. E nunca mais Roma pôde matar aquela planta. Nunca eles tiveram inseticida suficiente para matar a planta. Qualquer coisa que eles jogavam não servia, não valia a pena, porque era Deus que estava puxando aquela planta para cima. Mas agora você vem porque você é a minha semente, mas você apenas é a folhinha. Bonito, Lutero, que mensagem você pregou, Lutero. O justo viverá pela fé. Que folha bonita é esta, mas não parece ainda com a semente, ela não é idêntica, ela não é a semente, mas ela é a folha. Graças a Deus pela folha. Rega esta planta, ela vai mostrar o fruto lá no cacho. E foi regado. E o Wesley chegou e disse, vamos meter água nisso aí, não pode ficar desse jeito, vamos sair do catolicismo e do luteranismo, vamos saindo. E eles são mais como, quem é esse homem que está aparecendo aí? Olha aí, quem é esse homem? É Lutero, sozinho outra vez apareceu um louco, outra vez. E agora, ele vem caminhando porque a coluna de fogo moveu. A coluna de fogo não ficou lá, entende? A coluna de fogo tinha que mover ali na Alemanha. Da Alemanha ela moveu para a Inglaterra. A coluna de fogo movendo. E que coisa tremenda, que poder tremendo foi movido. E que aquele povo se santificava com prazer. Naqueles dias, a santificação, irmãos, era aquela mensagem mais saborosa. Hoje, crente passa pela santificação, quase nem importa. Naqueles dias, regozijavam. Era o melhor que tinham. Porque no tempo de Lutero ainda fumava cachimbo. Porque o justo viverá pela fé e não tinha santificação. Mas no tempo de Wesley, o cachimbo era jogado fora.
Aí o Lutero dizia: não, mas o nosso Lutero, ele pregou uma mensagem poderosa que explodiu com tudo. Ele diz: tudo bem, foi uma boa mensagem, mas agora eu trouxe uma mensagem que é o mover da coluna de fogo de Deus, e a trombeta do dia era o Wesley. Eu estou falando agora de trombeta que é um pregador, que é um mensageiro. Não estou falando daquelas trombetas do Apocalipse, que aquelas trombetas é para judeus. Estou falando agora de trombetas do evangelho gentil. Essas trombetas, e que tremenda trombeta foi aquela. Quando Wesley tocou a sua trombeta, ele diz: muito bem, vocês tiveram uma mensagem gloriosa com o irmão Lutero, mas agora joga fora esse cachimbo, limpa a sua vida, vamos santificar, vamos entrar na santificação agora, vamos ser batizados com a santificação. Irmãos, havia uma limpeza na igreja, havia uma limpeza. O povo naquele tempo sentia bem, chorava com a mensagem de Wesley e outros que vieram depois, Finney e outros. Que coisa, que mensagem! Deus entrava em cena com a facilidade tremenda naqueles dias. Do pregador, quando estava preparando o palanque para ele pregar, e ele chegar apenas e dar um amém: arrependei-vos ou perecei. O rapaz caiu lá de cima. Mas o que era? O poder da santificação. Não era que a voz de Wesley era forte, não. Não era que a voz de Finney era forte. Não, é o poder de Deus. Era a coluna de fogo movendo, e a trombeta sendo proclamada, e o povo recebendo a alerta de Deus. E que mensagem! Mas aquilo ainda não era tudo. Aquilo era o caniço apenas. Vocês veem, aquilo era o caniço. Lutero foi a folhinha, Wesley foi o caniço. E agora chegou os irmãos pentecostais. Que coisa tremenda! Quando chegaram os irmãos pentecostais, a coluna de fogo moveu de Lutero para Wesley. Primeiro Lutero viu a coluna de fogo movendo, diz: então tem que sair daqui. Era como o sol batendo numa terra e rachando aquela terra, porque tem semente lá dentro dela, e aquela semente não aguenta e diz: o sol está me atraindo lá fora. É como o lírio. O lírio é atraído do mais profundo lodo, porque há um sol projetado sobre a lama, e há uma semente de lírio lá no fundo da lama, e ele sente a atração pelo sol e vai rompendo aquela sujeira, aquela lama, até ele sair ali em cima e depois mostrar sua beleza e dar o seu perfume. Eu creio que é tempo do crente dar perfume, não é tempo do crente estar na lama, não. Até quando você fica na lama? Estando na lama você não mostra cheiro. Estando na lama você não nasceu de novo. Você estando na lama ainda não foi santificado, não foi justificado. Você tem que sair da lama, isso é justificação. Crescer acima da lama, isso é santificação. Mas você tem que receber os dons espirituais, saber que Deus tem poder para curar, para expulsar demônios, para falar línguas, tanto dos homens como dos anjos. Tem que crer na palavra. Aí você supera toda aquela lama, supera tudo aquilo. Agora é hora. A coluna de fogo continuou movendo. 152, obra-prima. E quando os pentecostais viram isto, eles soaram uma trombeta. É hora para voltar para a volta dos dons. Os pentecostais diziam: é hora para a volta dos dons. Hoje dom não adianta mais não, filho. Você pode falar em língua o quanto você quiser hoje. Muito bom, edifica a si mesmo. É por isso que hoje vocês falam língua estranha de qualquer jeito dentro da igreja, em qualquer hora. Não tem ordem, não tem decência para os dons dentro da igreja, porque aqueles primeiros pentecostais já morreram. Eles foram abençoados por Deus, eles eram a casca do trigo. Eles eram a casca e eles morreram. Mas Deus continuou trabalhando, porque Deus quer saber da mesma semente que foi semeada. E se ela foi semeada, ela tem agora que mostrar a sua natureza como semente.
não apenas como duas folhinhas, não apenas como um caniço, não apenas como casca que encobre o grão, mas a semente tem que sair da casca. E você que está amarrado no pentecostalismo, fique ciente disto, em nome de Jesus Cristo, eu te desperto. Esta mensagem é o cambão de Deus. Eu uso aquela palavra mais antiga, mas você sabe, hoje usa talvez trator para passar em cima. Mas essa mensagem é pesada, daqui é o trator, ano de Deus. Como é que chama esse trator mais pesado aí? Você vê reversível. E daí você vai passando assim, ó, o outro diz, oh, o que é isso, que peso em cima de mim? Eu falei, isso aqui é a mensagem do dia. Para que é isso? Para quê? Isso daqui é para a casca abrir. Para quê? Para o eleito sair. É hora do eleito sair. Ele precisa sair do lugar que ele está. Ele precisa sair de dentro da casca. E grãozinho xoxo, você vai morrer lá dentro da casca. Porque tem aquele grãozinho xoxo que diz, meu pai foi católico, minha mãe, eu morro também lá. Meu pai foi luterano, minha mãe, eu também morro lá. Meu pai foi wesleyano, minha mãe, eu também morro lá. Meus pais foram pentecostais, eu também vou morrer lá. Então vai morrer mesmo, isso é verdade. Já morreu. Agora meus pais, eu vou falar agora na vida espiritual, meus pais eram Pedro, Paulo, então eu estou voltando para lá. Eu estou voltando, você está voltando para lá. Agora, o que é isto? Isto é a semente outra vez. Isto é a semente no seu estado original. Está aqui, obra-prima. Talvez eu não consiga ler tudo, a gente não dá conta, mas está aqui, ó. É para volta dos dons. Quando os pentecostais chegaram, eles soaram uma trombeta e dali saíram. Então eles se organizaram. Mas recordem, depois da casca, esses são os 3 estágios que nós conhecemos. Não há nada sobrando a não ser o grão. Oh Deus! E então o grão é colocado para fora disto. O grão é colocado para fora do luteranismo, dos wesleyanos, dos pentecostais. O grão é colocado para fora disto. Gente, o talo do trigo seca, vai para o fogo. Tudo isso daí seca. Você tem que saber que só naqueles dias foi seu avivamento luterano. Wesleyano, aquele dia foi seu avivamento. Pentecostais, aqueles dias dos dons foi seu avivamento. Mas a coluna de fogo deu uma movida. Ela moveu dos pentecostais para Malaquias 4. Alguém diz, o que é isso? Isso é aquilo que você não sabe. Isso é aquilo. Malaquias 4 é para onde moveu. Saiu do pentecostal e moveu para Malaquias 4. E o que é Malaquias 4? Qual o ministério de Malaquias 4? Olha para você ver. Malaquias 4 é converter os corações dos filhos aos pais. Os pais é semente, os filhos têm que ser semente. Os pais é semente. Paulo, Pedro, Tiago, João e assim por diante, semente. Então agora, os filhos, semente. Os filhos hoje é semente. Irmãos, graças a Deus que nós não somos folha, nós não somos talo, nós não somos casca, palha. É semente, é grão, gente. Isto é que é Malaquias 4. Isto é o que é Apocalipse 10:7. Isto é o que é Mateus 17:11. É o grão de volta novamente. É por isso que a casca diz, não, mas você vai sair daqui. Não sai não, eu te acoberto, eu cubro você. Você me esconde, eu quero é sair de você. Eu sei que você me esconde, mas eu quero sair de você. Eu não tolero ficar dentro da casca. Não tolero. Chega um tempo, irmãos, que o pintainho, por uma natureza interior, nada segura ele dentro da casca. Não tem ninguém falando para ele, bica, senão algo dentro dele. Agora, você que não tem nada dentro para dizer para você, bica casca pentecostal, bica casca wesleyana, bica casca luterana, bica casca católica. Você sabe de uma coisa, irmãos? Tudo tornou uma coisa só. Você sabe que o broto
a haste, a casca, é uma coisa só. Depois ela torna uma coisa só. Você vê ela morta do pezinho até a ponta, amarela tudo, morre tudo, e aí você diz, joga água nele, joga água no luterano, só apodrece. Joga água no wesleyano, só apodrece. Joga água do evangelho do dia no pentecostal, só apodrece. Depois que seca, só apodrece o talo. Mas agora pega a semente que saiu da casca, bota ela no chão, joga água nela, ela brota outra vez. Ela brota outra vez porque ela tem vida. Casca não tem vida, talo não tem vida, e as duas folhinhas de Lutero para hoje não tem vida. Eles deveriam ver isso, gente. Essa mensagem parece ser louca, mas nós estamos entendendo ela. Aleluia! Nós a entendemos. Eu não sei por que pregar umas coisas dessas. O homem fica falando de planta e folha e casca, em vez de pregar em Jesus Cristo. Mas você não sabe disso que Jesus Cristo disse. É o que eu li aqui no princípio. São João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. E Jesus Cristo é esse grão de trigo. Ele caiu na terra, ele teve que morrer para poder produzir. A igreja no Pentecostes, irmão, era o grão de trigo chamado Cristo, o Messias. Aquele grão de trigo foi sepultado em Niceia, brotou com Wesley, por isso não parece. Ele não parece muito com o grão. Cresceu com Wesley, brotou com Lutero, cresceu com Wesley, não parece com o grão, mas a casca pentecostal, que é Mateus 24, verso 24, que se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Eu sei que nós podemos usar esse versículo para dizer que os escolhidos não são enganados pelos pentecostais, mas pelo que o irmão Brana pregou, os ungidos dos últimos dias, a casca é a mais próxima que pode enganar. Se possível fora, enganaria. Mas não pode enganar, não pode, porque o trigo sai. É como o pintainho, ele sente algo dentro dele que fala para ele assim, olha, você tem que sair dessa casca. Tem uma casca em volta aí, vai cortando com o bico. Aí então ele esfrega o bico para lá e para cá. Ele vai, isso é devagarzinho no início, filho. Talvez leva ano para irmão estourar uma casca dessa daí. Leva ano, porque um pintainho também, ou uma águiazinha, leva tempo para ele poder estourar. Mas daqui a pouco ele abriu uma brecha, pôs o biquinho para fora, acabou. Não adianta bater no biquinho dele e dizer, entra para dentro outra vez, rapaz, fica dentro do ovo. Ele diz, não, tira a mão de mim. Não, eu vou te ajudar. Não me ajude. Não. Uma pessoa que vai nascer de novo, não adianta você ajudá-la. Ela tem que sentir a experiência do novo nascimento, ser justificado, santificado e nascer. É aí que está. Ele tem que ser justificado, santificado e nascer. Ele precisa sentir isso. Agora, se eu ajudo, ele morre. Eu lembro de um garotinho que a avó dele falou, ele viu lá um ninho cheio de ovos e aquele pintainho bicando a casca. Ele como um garotinho, diz assim, avó, eu fiquei com dó e eu comecei a descascar para tirar o pintainho, matou todos eles. Por quê? Porque aquilo é uma vida interior naquele pintainho. É ele que rompe a casca, é ele que sai da casca. Não sou eu que tiro os outros das igrejas, não. Ele diz, esse pregador está pregando para os outros saírem das igrejas. Não, senhor, não é isso que está acontecendo, não. Eu não estou pregando para ovo gorado. A mensagem está chegando para a semente. É alguém que tem semente aí dentro. E se tem semente, eles estão bicando a casca. Estão bicando cada mensagem que ele escuta, está bicando a casca. Daqui a pouco eles dão uma olhada e dizem, olha, não tem de ficar aqui dentro mais não. Essa casca denominacional, luterano, wesleyano e pentecostal já se foi. Aí ele diz, vamos sair daqui, irmão, vamos. Para onde nós vamos? Vamos batizar em nome de Jesus Cristo. Irmão, vamos crer num profeta. Amém. O que é isto? Isto é tornando o original, gente. Eles não percebem, irmão. Irmãos, isso daqui não é para ovo gorado, não. A gente tem que falar forte. Não é para ovo gorado. Ovo gorado fica debaixo da galinha 22 dias e não tem semente. Esquentou igual os outros, mas não tem semente, morre no ninho. E tem crente que vai morrer no ninho e não tem semente. Não tem qual semente? Não é a minha não, filho.
a semente original. Se tiver a semente original de Cristo, você crerá no que Cristo disse. Cristo foi quem falou, Elias virá. E Cristo apresentou Ele próprio. Ele diz assim, como a galinha, eu estou como uma galinha em cima dos pintainhos hebreus, e vocês não quiseram. E Ele é a mesma coisa, Cristo é a palavra. Ele está em cima das águiazinhas hoje, o grande Jeová águia, em cima das águiazinhas, e pode dizer para luteranos, wesleyanos e pentecostais, vocês não querem, por isso a vossa casa vai ficar deserta, como ficou a dos judeus. Gentios, a vossa vai ser pior, porque eu ainda vou voltar a tratar com os judeus, com as duas testemunhas de Apocalipse 11, mas com os gentios, nunca mais. Saiam ou perecereis. Deixa a casca, enquanto é tempo, que o Espírito de Deus possa continuar te dando essa verdadeira luz. Eu tenho que parar por aqui. Mas você já chegou na colheita. Jesus está vindo, não é para levar folhinhas para o céu. Jesus está vindo, não é para levar o talo wesleyano para o céu. Jesus está vindo, não é para levar a casca pentecostal para o céu. Mas Jesus está vindo para tomar a semente que saiu da casca e levá-la no arrebatamento. Você pode, meu irmão, minha irmã, achar essa mensagem estranha, mas ela está te alertando. Sai da casca, em nome de Jesus Cristo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Só quem está dormindo que pode despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mortos já nos seus credos e dogmas, mortos já dizendo não tem profeta mais. Isso é ser morto, isso é um indivíduo morto espiritual, dizendo não tem profeta depois de João. Jesus foi profeta dos profetas e ele nasceu depois de João, e ele teve um ministério depois de João, e João apresentou ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O indivíduo que prega dizendo não tem profeta hoje, ele é já um ovo gorado. Não lute com ele, porque se você lutar com ele e ele der uma quebradinha, você não suportará o fedor que sai da sua boca contra um profeta, contra a mensagem revelada, contra o batismo em nome de Jesus Cristo. Sai um fedor de ovo choco. Eu não estou bravo, eu estou dizendo a verdade. Talvez você não me entenda, e você vai querer chamá-lo e dizer, vem cá, irmão, você precisa ser batizado em nome de Jesus. Ele diz, que é Jesus, o que é? Quer dizer, já é um fedor que sai da boca dele, a força de expressão que ele tem. Você mostra para eles, aqui, irmãos, foi Jesus quem diz, Elias virá. Que profeta, rapaz? É outro fedor que sai da boca dele. Ovo gorado, ovo chuco. Mas deixa a palavra, deixa esse mesmo Jesus que diz, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste, por isso a vossa casa ficará deserta, Jerusalém. E ficou deserta que no ano 70 o general romano foi lá e matou os judeus, mas o eleito já tinha saído de lá. Orai. Ele diz, o Senhor Jesus ensinou, vocês oram para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque no sábado as portas de Jerusalém eram fechadas, porque eles não criam no Messias que tinha reganhado a porta. Aperta a porta. Eles não criam no Messias e a porta continuou fechada, e Jesus diz para eles essa verdade: vocês oram para que não aconteça no inverno e nem no sábado, porque vocês não vão poder andar mais do que 2 milhas, porque já era ordem que eles tinham como judeus, mas o gentio não, o gentio saía. E é por isso que aquele Pedro, Paulo, não foi tomado lá dentro, está por lá de fora já, não foi tomado lá dentro, mas aqueles incrédulos que rejeitaram o Messias pagaram o preço no ano 70 de comer casca de pau e de dizer um para o outro: hoje nós comemos o meu filho, amanhã comeremos o seu, porque não tinham o que comer, e o general Tito tinha fechado Jerusalém, e eles não podiam sair para nada.
e não tinham o que comer, morreram no ninho. E assim serão os gentios, morrem no ninho. Os judeus rejeitaram a graça, os gentios rejeitam o final da graça, porque os primeiros gentios aceitaram o início da graça, quando os judeus rejeitaram. Os primeiros aceitaram, aí o evangelho veio para os gentios, e Deus tirando dentre os gentios um povo para o seu nome, dentre os gentios. Senhor Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem dado, muito obrigado pela luz do entardecer. Essa luz fez nós sair da denominação, é a coluna de fogo que manifestou, moveu, então o Elias tocou a trombeta e nós saímos do pentecostalismo. Estamos na era da noiva, estamos na era do astronauta, estamos na era do filho do homem. Não, nós não estamos voando aí esse aviãozinho, nem teco-teco, que muitos estão aí, esse aviãozinho teco-teco, pensando que é pentecostal. Isso já foi, nós estamos na era do astronauta, é a era da palavra revelada, é a era da semente. Novamente, Senhor, oh Deus, nós te damos graças por tudo isto que nós podemos ver no dia em que vivemos. Como é bom poder estar em sua presença, sentir sua presença, o gozo do seu Espírito em nosso ser, sentir o Senhor falando conosco. Ajuda-nos a caminhar, Pai, porque daqui a coluna de fogo moverá para a ressurreição, da ressurreição a coluna de fogo moverá para o arrebatamento, do arrebatamento a coluna de fogo moverá para os judeus. Mas nós seremos arrebatados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Nós seremos arrebatados, é uma promessa do Senhor, e nós sabemos que é verdade. Antes que alguém mais, Senhor, morra no ninho, tem semente, Pai? Alguém que me ouve deve ter semente. Senhor, faça com que lá dentro deles comece a arder o desejo de explodir com a casca onde eles estão e dizer: eu quero ser batizado no nome do meu Deus Jesus Cristo, eu quero receber o profeta que o meu Deus Jesus Cristo falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu quero estar preparado por esta mensagem que o próprio Deus, numa coluna de fogo sobre o rio Ohio, disse: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Deus, toca nesses corações, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por sua palavra, por tudo que o Senhor tem falado em nosso ser. Amém, Senhor. Amém. Estar em um país aonde eu possa sempre ser feliz. Lá o pecado não entrará, nem a morte também. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Esta cidade, as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Estar em um lugar aonde o próprio Jesus foi preparar. Eu contemplarei meu Jesus e a glória que Ele tem. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Esta cidade,
as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Nesta cidade as ruas são de ouro e cristal. Ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Parágrafo 153, ainda de obra-prima, irmão Brana disse: recordem, a igreja começou no Pentecostes e ela caiu em Niceia. Ela germinou, não exatamente como o verdadeiro grão, não, era um pouco da vida ali, mas isto cresceu em ordem para fazer uma organização. Isso atraiu através daquela organização, e então o que isto fez? Daquela organização passou a outra organização, que foi luterana, passou a outra etapa da palavra, e vamos ver agora outra etapa da palavra. Tinha que passar justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Hein? Enquanto ela passava através deste talo e deste processo, se manteve aproximando-se mais. Amém. Aproximando-se mais. Eu creio que isso daqui é tudo para nós. Tudo é os estágios. Se a outra, que era casca, morreu. Se aquele outro que era talo teve que morrer, e aquela borla teve que morrer, da mesma forma deverá a casca morrer. Os 3 estágios da organização. E aí vem a semente original, outra vez, que vem através da mensagem do Elias. Parágrafo 162 foi que eu li agora. Agora, no tempo da colheita, a semente está de volta à vida original, de volta à vida. Malaquias 4 diz que isto seria trazido desta maneira. Amém? Eu queria um parágrafo aqui, eu devo ter perdido o parágrafo, espera, 172, mas daqui para mim terminar. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio, sobre as 2 folhinhas, sobre o talo, sobre a restauração de dons. Ele nunca falou sobre o meio. Ele diz: eu sou alfa, o primeiro ministério. Eu sou ômega, o último ministério. Eu estive na igreja alfa em Jerusalém, e eu estou aqui na igreja ômega nos últimos dias, gentios. Entende? E é o mesmo, porque a mesma semente, esta semente foi semeada, ela foi enterrada em Roma, em Niceia, ela brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, mas aqui está o fruto. Eu e você somos o fruto, que é a própria semente que foi semeada. Vocês estão entendendo? Tem hora que eles dizem: meu Deus do céu, será que o povo entende essas coisas simples? A própria semente que foi semeada. Você não tem que esforçar, você tem que crer. Não é fazer força, não, diga: eu creio, e isso move o seu coração. Amém? Eu disse o parágrafo 172. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou alfa e ômega, o primeiro e o último. É isto. 173. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma. Tem que ver, gente, a primeira mensagem na primeira era da igreja com Paulo, a última mensagem com o último mensageiro, Elias, Brana. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê? Alfa e ômega. Isto é primeiro e último.
Oh, meus irmãos, poderemos ficar horas nisto. Irmãos, daqui está tudo. O primeiro ministério está aqui claro, que é o ministério alfa e o último ômega. A primeira igreja alfa, a última ômega. Está claro. São esses ministérios, você não pode confundir e ver que a semente é a mesma semente. Por isso que esta mensagem do Elias retornou-nos ao Pentecostes, de volta para Deus.